Às vezes ela nem para, mas ela precisa continuar o trabalho dela, né? E aí de olho na televisão. Então a imagem ela vem também para isso, para complementar o texto escrito e para prender ainda mais a atenção das pessoas. Só que é importante nós entendermos que no início da chegada da televisão, o que existia? Um conceito, né? uma particularidade, um estilo de linguagem do rádio que foi transmitido para a televisão. Ou seja, não, essas recomendações que nós vemos atualmente sobre como fazer texto escrito, né, o texto para a televisão, isso não existia no início do telejornalismo, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas ainda não tinham esse entendimento. Então, quem é que fazia, por exemplo, os telejornais? Quem eram as pessoas que apresentavam as notícias? Eram os profissionais que trabalhavam no rádio. Até porque não tinha-se os profissionais, um número suficiente para atender esse tanto de veículos, né? Então, a forma que as pessoas diziam na rádio, falavam na rádio, no início da televisão, dos telejornais, era falado da mesma forma na televisão, nos jornais. Então, aqueles locutores eram os que apresentavam. Só que o diferencial é que nós tínhamos a imagem. Então, com a evolução da comunicação, do jornalismo, isso foi se mudando. Foram entendendo que as pessoas não recebiam aquela informação como recebiam no rádio. Então, tinha que se mudar o conceito. E aí foi o que aconteceu. Mudaram-se os conceitos e aí a comunicação do telejornalismo foi melhorando e aí os profissionais foram se especializando e aí cada um foi ficando na sua área. O pessoal do rádio voltou para a sua área de especialidade. Quem já estava no telejornalismo que não quis voltar para o rádio teve que se atualizar e, enfim, foi se mudando a forma de fazer. Então, aqui, tratando sobre a imagem ela veio justamente para complementar. Então, eu tenho veículos com características próprias e a imagem que vai complementar o meu texto de vídeo, o meu texto de televisão. E aí, quando eu digo que tenho que ter um texto objetivo, é que também eu preciso observar a minha imagem para poder fazer o meu texto. E aí é importante que vocês, alunos, quando estiverem no mercado de trabalho, trabalhando nos telejornais, vocês precisam estar em sintonia com a equipe de vocês. Por exemplo, está o repórter, na maioria das vezes é assim, o repórter e o cinegrafista saem para fazer uma reportagem, ok? O produtor de notícia passou ali a pauta, marcou as entrevistas e vocês saíram para executar essa reportagem. Ali no carro mesmo de reportagem, você e o cinegrafista já precisam estar em sintonia e entendimento da pauta. Olha, nós vamos fazer sobre alguma ação educativa, uma blitz educativa no centro da cidade, para ser claro, para ser mais direto. Sobre a melhoria, a conscientização no trânsito. Eu já saí, já tenho os entrevistados, vou conversando com o meu cinegrafista. Olha, o cinegrafista já sabe, claro, as imagens básicas que ele vai precisar de apoio. O que é? Eu vou precisar... O cinegrafista já sabe que precisa pegar uma imagem das pessoas panfletando, precisam pegar imagens de pessoas passando de carro, enfim, aquele conceito básico. E aí eu faço uma observação nisso, por isso é importante que, mesmo que você se forme em jornalismo e vá trabalhar no telejornalismo e goste da parte da filmagem, você seja um profissional formado mesmo, graduado nessa área. Por quê? O cara é para ser cinegrafista, ele precisa ser formado? Sim. Porque a visão de reportagem, de captação dele, vai ser diferente. Mas tem empresas que não exigem isso. Ok, ele vai ter o domínio da parte técnica e muitas vezes vai saber muito mais do que pessoas que têm formação na área. Porém, quando nós temos uma formação, nós temos um nível de leitura maior, porque nós tivemos um tempo para isso. E o que vai acontecer? As pessoas, elas vão... o cinegrafista, ele vai entender... a forma correta de pegar a imagem, de captar uma informação, entendeu? Porque ele vai estar em sintonia com o jornalista, com o repórter. Então, o repórter cinematográfico também é um jornalista, só que ele vai estar captando as suas imagens, ele vai estar colhendo as informações por meio da imagem. Por isso, vocês precisam estar em sintonia com eles, ok? Então, eu saí, voltando ao exemplo, saí para fazer reportagem, fiz a reportagem, conversei com o meu cinegrafista, o cinegrafista sabe as imagens adequadas que eles precisam usar
e você precisa estar em sintonia conversando com ele para dizer o que você precisa de extra, de imagem, para você poder construir o seu texto. Um exemplo disso. Passou em um dos veículos que parou na Blitz, a pessoa não estava usando o cinto de segurança, né, ele foi orientado. Então eu vou contar uma história maior daquele personagem de forma especial. Então eu vou conversar com o meu cinegrafista e vou dizer a ele, olha, eu preciso que você pegue mais imagens de apoio dessa pessoa, porque o meu texto vai ser um pouco maior, eu vou contar uma história, ou vou dar um espaço maior na minha notícia para falar desse personagem. Então por isso que nós precisamos estar conversando. Então texto e imagem caminham juntos. Porque não adianta você chegar também lá na redação e você escrever um mega texto excelente, e aí na hora que o editor de vídeo for editar esse material, cadê a imagem? Essa imagem não foi captada. Isso acontece muito, né, no mercado de trabalho. Quem trabalha na área sabe muito bem o que eu estou falando. Eu não tenho essa imagem para cobrir. Por que não tem? O repórter escreveu, o cinegrafista tinha que ter pego, mas o repórter não conversou com o cinegrafista e não explicou qual que seria o estilo daquela reportagem. Veja que é uma equipe, né? Um não tem que trabalhar de um lado e outro de outro. É a unidade, né? Que é diferente de união. A unidade é vocês estarem em sintonia, não apenas unidos ali fazendo aquele trabalho. Então tem que ter unidade. E aí eu preciso ter essa comunicação com o meu colega, com o meu cinegrafista, para poder então captar essas imagens. E aí por isso que eu digo, a imagem ela precisa ser casada com o texto, ok? O texto tem o papel de dar o apoio à imagem e não brigar com ela. E também nós temos que observar a redundância. Por exemplo, eu vou falar, esse carro, esse motorista, seu Francisco, não estava usando o cinto de segurança. Mas a imagem já mostrou, ela já informou isso. Por que eu vou dizer isso no meu texto? Né? Então nós temos que pensar nos sinônimos ou em outras formas de expressar ou de informar aquela notícia. Né? Nem todos respeitam as leis de trânsito. Passou a imagem do meu personagem, daquela pessoa que estava conduzindo o carro sem o cinto de segurança. Então a imagem, veja que não é eu brigar o texto com a imagem, é eu complementar. Então nem todos respeitam as leis de trânsito. Tem uma imagem de pessoas passando sem o cinto de segurança. É bem mais adequado, né? É mais interessante e é correto do que eu falar, olha, esse motorista não estava, como vocês podem ver na imagem, não estava usando cinto de segurança. A imagem já informou, por isso que o texto ele é casado com a imagem, mas não deve ser redundante. É um complemento. O que eu omiti no meu texto escrito, a imagem vai complementar. Então a imagem já disse que ele está sem cinto, eu não preciso dizer isso. Né? Claro, não é uma regra, mas eu preciso, de forma geral, observar isso. Agora eu quero contar aquele detalhe, né? Olha, esse motorista, por exemplo, ele não usou o cinto de segurança. Isso as leis de trânsito não permitem. O que o senhor tem a dizer sobre isso na hora da sua entrevista? Né? E também, enfim, são coisas que nós precisamos observar. Só se faz TV com imagem, mas a palavra tem um lugar garantido. O nosso desafio é descobrir como e quando usar a palavra. Foi o que eu disse. O texto e a imagem têm seus lugares. Um complementa o outro. Então não queiram tomar o lugar da imagem usando o seu texto, nem a imagem tomar o lugar do texto. Quando eu disse que as pessoas estão infringindo as leis de trânsito e mostrei as pessoas passando sem usar o cinto de segurança, passando de moto com a viseira levantada, a imagem já disse que tipo de infração eles estão cometendo. Que é não usar o cinto, que é andar com a viseira levantada. Enfim, são coisas como essa. Então, por isso que a Vera Iris diz, cada um tem o seu lugar dentro da reportagem. Existem casos onde o texto não condiz com a imagem. Não é recomendado escrever o que o telespectador está vendo. Eu disse isso, né? Não é recomendado escrever o que o telespectador já está vendo. E aí existem casos onde o texto não condiz com a imagem. Então eu disse uma coisa, que as pessoas não estão respeitando as leis de trânsito e passa a imagem de todo mundo com cinto de segurança, com a viseira abaixada, né? Respeitando o limite de velocidade, parando no sinal vermelho. E aí, se eu falo isso, que as pessoas não estão respeitando e as imagens estão mostrando diferente, então é o que a Vera Iris diz. São casos onde o texto não condiz com a imagem. E aí a gente vai cair no descrédito como profissionais
do telejornalismo. É preciso saber que imagem eu tenho disponível, né? Se eu só vou escrever o que eu tenho disponível na minha imagem. Verificar que imagens eu tenho. Se não tenho imagem suficiente, procuro outros recursos. Eu queria citar isso e aí eu não lembrei de conversar com o meu cinegrafista para pedir para que ele captasse essa imagem, essa informação. Nós vamos recorrer aos gráficos, né? Nós vamos recorrer a outros recursos da edição aí que estão à nossa disposição para tentar complementar. Eu não tenho uma imagem, então eu posso colocar numa passagem. O que é a passagem? É a parte onde o repórter aparece na frente da câmera, para ser bem claro e objetivo, e faz a sua participação mostrando a sua imagem. Isso chama-se passagem dentro do telejornalismo. Quando eu devo usar uma passagem? O que a autora diz para nós? A passagem ela deve ser usada também quando eu não tenho a imagem de determinada informação ou quando eu quero expressar números, por exemplo, né? Eu quero dizer que de 300 mil habitantes na cidade tal, tantos mil não respeitam as leis de trânsito, é o que afirma o Detran. Um exemplo, então eu coloquei números para dar força, eu posso jogar na minha passagem também. Eu posso cobrir com imagens de carro, de motos, de pessoas, não é errado. Mas eu posso jogar na minha passagem quando eu não tenho imagem suficiente ou até para eu não repetir uma imagem, né? Para que não fique, o material não fique sem qualidade. Enfim, a notícia, e aí eu trouxe um exemplo aqui de texto e imagem. Exemplo 1. Um grupo de sem terra invade uma fazenda. O proprietário chama a polícia para retirá-los. Os sem terra já montaram barracas de lona e pretendem lutar pela posse da terra. Tá? Eu saí com essa informação. Vou ler de novo. Um grupo de sem terra invade uma fazenda. O proprietário chama a polícia para retirar as pessoas dali, ok? Os sem terra já montaram barracas de lona e pretendem lutar pela posse do lugar. Ou seja, eu já saí com a informação de que existe um movimento sem terra, onde as pessoas já montaram as lonas, né, as barracas dele, e eles não querem sair. E aí o dono daquela terra já chamou a polícia. Então eu já vou pensando na minha imagem. Imagem de que eu vou usar nesse texto? Nessa reportagem? As barracas, o óbvio, ok? Barracas dos homens, das mulheres, das crianças, dos policiais investindo contra o acampamento e a consequência dessa ação. Isso aqui é o óbvio, ok? Mas aí o que eu posso dizer? Dentro dessa noção de informação e nessa orientação de imagem, como é que eu posso construir o meu texto? Aí o que eu escrevi aqui para nós? Os policiais chegaram com tudo. Pela manhã, na área da fazenda, onde os sem terra estão acampados. Tratores, né? Eles vieram a cavalo e trouxeram também vários tratores. Cada barraca do acampamento foi destruída, uma a uma, com muita violência. Dezenas de homens, mulheres e crianças, desesperados, corriam para todos os lados. Eles levavam nas mãos o pouco que podiam salvar de suas coisas. E aí, baseado no que nós falamos ali anteriormente, esse texto está adequado para o telejornalismo? No slide anterior, né, na fala anterior, eu disse qual que era a notícia e a recomendação das imagens. E nós íamos construir um texto para o telejornal baseado nisso. E aí eu trago esse texto. Os policiais chegaram com tudo, pela manhã, na área da fazenda onde os sem terra estão acampados. Eles vieram a cavalo e trouxeram também vários tratores. Cada barraca do acampamento foi destruída, uma a uma, com muita violência. Dezenas de homens, mulheres e crianças, desesperados, corriam para todos os lados. Eles levaram nas mãos o pouco que podiam salvar de suas coisas. Um texto sensacionalista, em muitos pontos. E desnecessário, porque dá muitas voltas para contar uma história. E como eu posso usar esse texto, então? Adequado. A polícia chegou cedo para retirar os sem terra da área invadida. Em pouco tempo, o acampamento foi destruído. Sobe som do acampamento destruído. A imagem já está complementando o meu texto.
Viram que eu fui mais direto? Homens, mulheres e crianças saíram correndo e ainda tentaram salvar o que sobrou, sob som do ambiente. O áudio das pessoas ali gritando e tentando salvar as coisas. Então eu não preciso dizer que as pessoas estavam desesperadas tentando salvar o pouco que sobrou. A imagem já disse isso. Por isso que fala, homens, mulheres e crianças saíram correndo e ainda tentaram salvar o que sobrou. A imagem, com o semblante das pessoas preocupadas, já informou que elas estavam desesperadas. Então eu não preciso reafirmar isso no meu texto. Por isso que o conceito é, texto não briga com imagem. A imagem tem seu lugar, o texto tem seu lugar e um precisa se complementar o outro, ok? Ficou claro esse exemplo, né? E no mais, é a gente entender, para que finalizemos agora, a estrutura de um telejornalismo, né? Para eu sair para a rua, para eu entrar num telejornalismo, e aí eu vou falar de forma breve, nós precisamos entender como é que é formado o corpo de um telejornalismo. Aí no telejornalismo nós temos o produtor. Quem é o produtor? É aquela pessoa que vai direcionar a sua reportagem. Você chega na redação como jornalista, como repórter, como cinegrafista, e lá vai ter um produtor, que é um outro jornalista, que já levantou aquelas informações. Já levantou que tem um grupo sem terra, dando o exemplo anterior, que invadiu uma área que a polícia vai lá e que ele já direcionou que imagens ele pensou em captar, e aí você já vai sair com a sua matéria direcionada. O produtor é responsável por isso. Então o produtor, dentro do telejornalismo, ele tem uma figura importantíssima na produção da informação. Faz o levantamento da notícia para te dar. Claro que você não vai reproduzir o que ele disse, mas você vai complementar e trazer novas informações. Nós temos o repórter, né, que é o que nós dissemos aqui durante toda a aula, que é o que vai executar essa tarefa. O cinegrafista, que vai captar essas imagens, vai ser o jornalista captando essas informações. O revisor de texto, porque quando você chegar, você não vai escrever o seu texto e de qualquer jeito ele já vai para o ar. A recomendação é que haja um revisor, uma pessoa para ler o seu texto em voz alta, ver se o seu texto está objetivo, está claro, né? Está condizendo com que a informação, com que o objetivo da pauta foi pedido ou não. Se for, vamos tirar essa matéria, vamos diminuir o texto, vamos aumentar um pouco mais, é o revisor que vai determinar isso. O apresentador, né, que vai complementar isso, apresentar para a comunidade esses materiais. Temos o editor de imagem, que depois que o revisor ele fez todo o crivo da informação, ele reanalisou o seu texto, nós vamos passar para o editor, que vai revisar a sua informação baseada nas suas imagens e vai editar o seu material. E o coordenador de telejornalismo, que vai cuidar de toda essa logística, de toda essa parte, de todo o direcionamento das informações e da notícia. Enfim, o telejornalismo ele é formado basicamente por esses profissionais. Produtor, repórter, revisor, coordenador, editor de imagens, editor de texto, o apresentador, enfim, o pauteiro, né, que é o produtor, são todas essas pessoas que serão responsáveis pela produção da notícia. Então, a gente observa e sabe de forma clara que a construção de um telejornalismo não é feita apenas pelo repórter na rua, mas tem toda uma equipe que se discute essa informação e aí tem todo um crivo onde essa notícia é passada para antes sair no ar, para que os telespectadores entendam e sejam informados, ok? Então era isso que eu queria falar um pouco para vocês nessa aula de hoje, na disciplina de linguagem de comunicação em vídeo. Muitos pontos nós já vimos em sala de aula, então foi importante revermos esses conceitos e no mais, o meu muito obrigado e me coloco à disposição para qualquer dúvida dos alunos ou das pessoas que estejam interessadas. Um grande abraço e até a próxima.